Olá, tudo bem? Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal que trata de saúde mental, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal. Meu nome é Domingos Sávio. A adultez. A adultez é uma das fases mais significativas da nossa vida. É onde todo social ele espera uma demanda de nós. Ele espera uma demanda desse adulto. O adulto ele pode ser caracterizado enquanto adulto jovem, que é uma pessoa entre 20 e 40 anos, o adulto de meia idade, entre 40 e 60 anos, e o adulto maduro, como também conhecido de adulto de idoso jovem, 60 anos. E a adultez ela tem características bem peculiares e é uma fase extremamente desafiadora. E que muitas vezes vai precisar de um amparo psicológico muito grande, principalmente dentro desse processo de apurar tudo aquilo que foi recebido, trabalhado, desenvolvido dentro da infância, dentro da adolescência e que agora culmina na adultez, como também a preparação para a velhice. O adulto jovem, de 20 a 40 anos, o que vai caracterizá-lo é busca de intimidade. O que seria essa intimidade? Intimidade dentro do âmbito das relações. Estabelecer contato com os outros. Tanto no âmbito das relações afetivas, amorosas, de se conhecer, de se relacionar, de ter ali vínculos de namoro, de parceria, de ter contatos de amizade, de participar de grupos sociais, de dar a sua contribuição, de fazer cursos, de estudos. Então, uma intimidade envolve muito a questão das relações interpessoais. O adulto jovem, ele tem essa necessidade que é muito básica. Entretanto, muitas vezes ele se depara com uma inabilidade de se relacionar, muitas vezes produto daquilo que ele observou das relações dos pais, desde criança e na adolescência. E quando essas relações foram muito frias, foram distantes, foram muito voltadas a contexto de briga, de separações, isso tende a reverberar nesse momento da adultez, do adulto jovem. Porque essa busca de intimidade, esse contato, que é uma condição sine qua non de cada um, porque nós somos seres gregários que nos relacionamos com o outro, e a gente precisa desse contato do outro, a gente se depara com as nossas carências, com as nossas faltas, com as nossas dificuldades. E é aí que esse adulto jovem, ele precisa de muita ajuda, de orientação psicológica, de orientação emocional, para saber lidar com esse outro, que é saber lidar consigo, que foi muito montado dentro da estrutura de personalidade daquilo que vivenciou da relação dos pais lá atrás. Então essa busca de intimidade é algo muito importante que caracteriza o adulto jovem. Uma outra coisa importante é a carreira. A carreira é nesse momento que o adulto jovem está buscando fazer cursos, está buscando angariar uma profissão, fazendo cursos técnicos, de graduação, de pós-graduação, muitas vezes terminando o ensino médio para aqueles retardatários, ele buscando ali se consolidar a nível profissional, marcar um trajeto para que tenha uma solidez e uma consubstanciação no adulto maduro, ali dos 60 anos, onde ele vai se voltar para esse social, para orientar, para aconselhar, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Mas esse adulto jovem ele está em processo de desenvolvimento da sua carreira, que é a autogestão da nossa vida profissional. Tem até um vídeo aqui nosso que a gente fala sobre carreira, que é essa autogestão, e que é da nossa incumbência. E uma coisa importante desse adulto jovem, entre 20 e 40 anos, é a independência. Ele ali está trabalhando mais, está se relacionando mais, está correndo mais, em prol dessa independência que muitas vezes ali vai ser consolidada, vai ser apresentada nesse adulto de meia idade. E no adulto maduro também. Então veja, essas três características aí, busca de intimidade, desenvolvimento de carreira e busca de independência, marcam ali o adulto jovem entre 20 e 40 anos. O adulto maduro entre 40 e 60 anos.
ele passa por um processo de transformações muito significativos, principalmente dentro do âmbito fisiológico. Porque no homem vai acontecer a andropausa e na mulher vai acontecer a menopausa, o período da última menstruação, onde ela ali deixa de ser uma mulher que vai gerar vida, vai ter muito maiores dificuldades em relação a isso. E é comum ela sentir, tanto a mulher quanto o homem, principalmente a mulher, toda uma sintomatologia, principalmente o que a gente chama de fogacho. O que é o fogacho? Esse calor, essa onda de calor, que traz toda uma efervescência, toda uma inadequação para a mulher. Ela tem comprometimento do sono, né? Alguns processos cognitivos dela ligados à irritabilidade, impaciência, né? Inconstância. Isso vai acontecer, né? Porque faz parte de toda uma sintomatologia, mexe em todo um contexto hormonal da mulher. Muitas vezes perca de libido, e isso é um fator extremamente complicado para quem trabalha com saúde mental, porque essa perca de libido vai acontecer ali no seu parceiro, nessa busca de intimidade que tinha ali no adulto jovem, que agora está consolidada no adulto maduro, vai ter esse prejuízo nessa relação, né, dessa libido. Muitas vezes o homem acha que a mulher não gosta mais dele, né, como também a mulher acha que o homem não vai gostar dela por conta da andropausa, né, vai ter essa dificuldade. Principalmente o homem mexe muito no brio dele, porque ele está aí no ápice. O adulto maduro, o adulto de meia idade, está no ápice da sua sexualidade, está no ápice do exercício sexual. E quando a mulher ela passa, principalmente nesse período de 50, média 50 para 60 anos, que vai ter lá a menopausa, né? Tem toda essa efervescência, tem toda essa desestruturação e pode comprometer a relação do casal. E se não tiver uma orientação profissional, esse relacionamento pode ser colocado em xeque, sim. Então esse adulto de meia idade, ele tem essas questões ligadas a toda uma sintomatologia fisiológica da menopausa, todo esse período de climatério, desde a primeira até a última menstruação, né, culmina aí nesse climatério aí, que tem toda essa sintomatologia, principalmente para a mulher, né, que abala e atinge muito a fisiologia e, consequentemente, o estado emocional dela, principalmente no âmbito desses sintomas, desse fogacho, desse calor, perca de sono, processo de insônia, queda hormonal, perca de libido, queda de cabelo, toda uma sintomatologia que é drástica em cima da mulher, que precisa de uma orientação muito grande por parte da pessoa que ela se relaciona, do seu cônjuge, então, até então. Também o que vai caracterizar esse adulto de meia idade é essa estabilidade, né, principalmente profissional e financeira. É esperado de um adulto nessa faixa, adulto de meia idade, 40, 60 anos, que já tenha uma consolidação financeira. Lembrando aqui, não é que a gente esse adulto tem essa justificativa, tem essa disponibilidade de atender o social. Mas ele saber e ter esse conhecimento do que o social espera disso dele. E também que ele demanda isso para ele. E como é que ele lida com isso? Aí muitas vezes vai precisar de apoio e orientação psicológica, sim, para saber lidar com essa demanda do social, né? Porque faz parte do processo de um fluxo da vida, né? E quando o adulto de meia idade, principalmente, ele não está numa consolidação dentro do âmbito profissional, né? Principalmente o homem, né? Não conseguiu consolidar uma família, está ainda na busca disso, ou está longe dessa realização, isso pode ter toda uma repercussão a nível emocional e mental. E precisar de auxílio, amparo. Por isso que o público da adultez precisa de uma orientação psicológica muito grande. E é um público que tende a buscar muito profissionais ligados à psicologia, à psicanálise, para entender essa estrutura de personalidade. Porque é todo um aparato, né? É todo um apurado de tudo aquilo que recebeu desde a infância, da adolescência e que agora culmina na idade adulta. E também o processo de preparação
para esse adulto maduro e esse idoso que vai se consolidar. Então é um momento muito importante, e inclusive de estabilização familiar. É nesse momento que o adulto maduro é esperado que ele tenha uma postura, uma retidão, ser um grande aconselhador, orientador dessa família. E principalmente acontece muito nesse adulto de meia idade, entre 40 e 60 anos, é uma coisa chamada generatividade. O que é isso? Ele ter preocupação com as suas próximas gerações, com os seus descendentes. Descendentes tanto da perspectiva da família, quanto as futuras gerações mesmo. E ele ali se volta para ser um grande orientador, um grande aconselhador, né? Ser o exemplo, começar a desenvolver uma conduta, né, de retidão a nível comportamental, emocional, muito importante, para ser referência para os demais e ajudar os seus descendentes no processo de desenvolvimento físico, social, emocional. Ele se volta mais para uma alimentação mais saudável, para atividades físicas, para práticas ligadas à questão do mindset, a mindfulness, a meditação, a yoga, que vão corroborar para esse estado de harmonia tão importante, né, para esse estágio de vida que ele se coloca. Até porque ele está se preparando para ser um adulto maduro. Que o que vai caracterizar o adulto maduro, além desse último estágio da generatividade, essa preocupação com os seus descendentes, que é característico ali do adulto de meia idade, ele tem essa preocupação de ajudar as pessoas, de contribuir, e toda também uma preparação para o processo de velhice. Então ele ali já tem uma harmonização e uma estrutura de uma alimentação muito mais saudável, muito mais regrada, de uma atividade física, de uma prática, de hábitos, de uma gestão do tempo muito mais interessante. E ele se volta para o social, para ser orientador e ser aconselhador tanto das pessoas do seu clã familiar, como para as pessoas do social como um todo. Então vejam o adulto como uma fase muito importante da vida. O adulto jovem de 20 e 40 anos tem suas características bem demarcadas. O adulto de meia idade também suas características bem marcadas, principalmente no que tange a generatividade, essa preocupação com as gerações futuras. E o adulto jovem. E o adulto maduro, que é o idoso